Nós estamos de volta. Hoje eu recebo mais uma vez aqui em nossos estúdios o jornalista Bruno Freitas, ele que vem opinar e comentar os fatos que são importantes aqui na nossa cidade, que os itaunenses estão conversando nas redes sociais. Bruno, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui para sua participação, para você conversar com os nossos telespectadores, elucidar os assuntos que são importantes na nossa cidade. E para a gente começar, nós vamos falar do projeto de nova pista de skate na Praça Selle, que começa a sair do papel. É uma obra esperada pelos esportistas, pelos praticantes do esporte ali na Praça Selle, né, Bruno? Já existe uma pista de skate ali, mas ela ficou defasada, com problemas estruturais e precisava de uma reformulação. Então, já há cerca de 10 anos, segundo os skatistas, eles estão pleiteando a construção de uma nova pista de skate. Nos últimos dias, o prefeito, acompanhado do secretário de Esportes, esteve no local junto à comunidade e confirmou a destinação de emendas da deputada Lohana França, que também compareceu, especificamente para esse projeto. A Lohana já havia encaminhado ao município R$400 mil em 2023, agora para 2025 a expectativa é de mais 200 mil até o mês de agosto, para financiar essa obra. Lembrando que não está sendo tirado dinheiro de saúde, de hospital, de educação, as emendas parlamentares são destinadas especificamente para uma finalidade. Então agora está cumprindo esse projeto que vai ali fomentar o esporte na região da Praça Selle, que tem sido tão criticada ultimamente pelos itaunenses, em razão de problemas que ocorrem ali, principalmente de madrugada. Mas não é culpa dos esportistas, eles têm que lutar pelo espaço deles. Já não é de hoje que eles reivindicam essa pista, e agora, com a nova administração, enfim, o projeto que já vinha sendo construído desde o governo Neider, será executado. Pois é, há expectativa de início dessas obras e também de término ou não, Bruno? A gente ainda não tem essa previsão, pelo menos não foi anunciado pelo município. Mas esse dinheiro entrando em caixa, a prefeitura tem de começar a executar. Naturalmente, os skatistas vão acompanhar e a perspectiva é que seja entregue logo à comunidade. Agora nós vamos falar da reinstalação da iluminação da MG 050. Há mais de 10 anos, a população vem esperando por isso, estão amargando, principalmente quem usa os ônibus ali próximo à MG 050, Bruno, a escuridão para poder esperar ali o transporte para ir para Divinópolis, para ir para BH. Isso sai do papel, esse problema será resolvido ou será empurrado mais uma vez? Olha, Fábio, a escuridão, o breu no ponto de ônibus é o menor dos problemas, porque vejam só quantos acidentes têm ocorrido à noite no perímetro urbano de Itaúna, fora aqueles problemas das pedras na pista. Sim, que os motoristas se deparam e acabam ali tendo danos nos veículos. No evento de 100 primeiros dias de governo, o prefeito apresentou o projeto de se reinstalar esses postes como uma das ações que estão sendo realizadas. Portanto, por parte do município, a obra vai sair do papel também, vai começar a ser executada. Mas para a gente entender por que nós ficamos no escuro por mais de 10 anos, a gente precisa repassar aqui ponto a ponto o que aconteceu, né? Então, esses postes ali inicialmente, vamos colocar na tela, Luciano, inicialmente eram 82 postes que foram retirados em janeiro de 2012 para a Nascentes das Gerais fazer a obra de duplicação da MG 050. A duplicação ficou pronta em setembro de 2014. Na época do governo do Osmando, um projeto já chegou a ser elaborado para se executar essa reinstalação, projeto inclusive que custou R$25 mil. Muito dinheiro para o município, né, Bruno? Acabou não saindo no papel. No governo do Neider foram várias reuniões com o DR e CEINFRA, sendo que em uma dessas reuniões, tanto o Neider quanto o Gustavo, ainda como deputado estadual, sentaram com a CEINFRA para tratar desse assunto.
A Via Nascenques chegou a fazer esse projeto e aprovou junto ao DR, né, mas um projeto que compreende um trecho menor do que era anteriormente. Esse projeto de iluminação da concessionária, ele compreende o trevo ali da Universidade, da 431, até o trevo da Silva Jardim. Por fim, segundo a CEINFRA, a Via Nascenques apoia essa reinstalação dos postes, sendo que anteriormente a concessionária havia apontado a necessidade de um termo aditivo. Então, para finalizar, o Breu, que toma conta da primeira e única parceria público-privada entre as rodovias mineiras, não oferece apenas riscos a motoristas e pedestres, mas quem usa os ônibus e quem também ali, como a gente teve aí esse fatídico caso de um ciclista, que infelizmente não resistiu, também utiliza a rodovia. Bom, a análise é a seguinte, eu não entendo como que os nossos governantes não conseguiram resolver essa demanda até hoje. Eu não estou falando só dos representantes aqui de Itaúna, não. Estou falando na época do governador Fernando Pimentel, estou falando do governador Romeu Zema, estou falando do senador Cleitinho Azevedo, estou falando do deputado estadual Eduardo Azevedo, estou falando também da deputada estadual Lohana França, porque eles têm o dever de cobrar melhorias no contrato de concessão. Esse contrato de concessão da MG 050 é uma caixa preta? Por que ninguém mexe nesse contrato? As multas são acima da realidade do que o Estado pode pagar? É esse o grande questionamento que eu faço. Porque se já existia uma rede de iluminação antes da duplicação, você concluir a obra e colocar os postes de volta não é melhoria. É você manter uma condição que já existia. Sem os postes, nós temos uma rodovia que passa praticamente dentro de Itaúna, que atende tanto o pessoal que mora na região de Santamense, como o pessoal da região central, do Padre Eustáquio e do Jardim Marinho. Tem um trânsito urbano intenso, que precisa ali conviver com o trânsito de passagem. Então, falta vontade política, principalmente dos representantes do Estado, em relação à concessão da MG 050. Isso é evidente. E eu acho que não adianta você fazer vídeo de pedágio lá em Paracatu se você não cuida do pedágio da sua região. E aí, Cleitinho, você perde muito voto em Itaúna. Inclusive se a sua pretensão for ser realmente governador, candidatar a governador na próxima eleição. Você deveria estar aqui, junto dos itaunenses, brigando pela iluminação que já existia aqui em Itaúna e que em 10 anos o governo de Minas não conseguiu executar, seja pelo DR, pela CEINFRA, sentar com a Nascenques das Gerais e entender, afinal de contas, que caixa preta é essa desse contrato de concessão, que ninguém consegue rever esse contrato para fazer uma simples obra de iluminação. É um jogo de empurra que demorou muito para ser resolvido. Agora, com a nova administração municipal de Itaúna, que está revendo todas as demandas prioritárias e que tem um excelente relacionamento, inclusive, com o senador, a gente espera que o itaunense seja, enfim, atendido. E o assunto para encerrar o quadro Ponto de Vista de hoje são as bicicletas motorizadas, um tema que exige atenção da sociedade. Nós mostramos no bloco anterior aqui do Jornal Cidade em Notícia o acidente que tirou a vida de um ciclista e deixou um motociclista gravemente ferido. Bruno, a situação vem só complicando, né? A mobilidade urbana mudou com a pandemia. Nós falamos aqui várias vezes sobre a necessidade do subsídio do transporte coletivo. Em paralelo, dentro da nossa cidade, os jovens, principalmente, têm recorrido a novas formas de locomoção. Seja patins elétricos, scooters elétricos e agora, quem já usa a bicicleta, migrando para a bicicleta motorizada. Que não deixa de ser um veículo 2 rodas motorizado, semelhante a uma monareta ou uma moto de menor cilindrada. Ou seja, que exige um conhecimento
das leis de trânsito e, sobretudo, uma questão legal, exige habilitação. Na medida que nós vemos, principalmente na região central da cidade, que tem um tráfego intenso de veículos e vemos esses jovens recorrendo cada vez mais às bicicletas motorizadas, aumentam os riscos e, naturalmente, a necessidade de uma fiscalização e uma resposta por parte do município para essa nova realidade. O caso que nós tivemos no sábado no Jovem Soares acende o alerta para a importância desse tema aqui em Itaúna. Enquanto nós não pensarmos a mobilidade urbana da cidade de uma forma completa e estruturada, a gente vai apagar fogo. Seja com os ônibus, sejam com as motos, sejam com os carros, os acidentes de trânsito, seja com o estacionamento rotativo, que é uma necessidade iminente. Custa, mas as pessoas têm que ter o direito de estacionar na região central. Então, é um amplo debate para a sociedade que a gente traz aqui. E a necessidade de uma resposta pela Secretaria de Trânsito e Transportes, bem como a Polícia Militar, com campanhas de educação, de conscientização, principalmente para esses jovens, esses menores, que usam esse tipo de bicicleta motorizada e não têm o conhecimento, não só sobre a legislação de trânsito, mas sobre a necessidade de você ser habilitado. Enquanto isso não acontecer, infelizmente, ficaremos à mercê de casos tristes, como esse que a gente viu, que, segundo os familiares, o adolescente perdeu o controle do veículo e só foi parar lá na Jovem Soares, colidindo com o carro. Bruno, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Jornal Cidade em Notícia, com a sua opinião, os seus comentários, sempre argumentando, colocando o nosso telespectador para pensar naquilo que é melhor para a sociedade itaunense como um todo. Eu te espero na próxima terça. Se Deus quiser, você tem um comentário, uma sugestão, quer trazer um tema aqui para o quadro? Manda um WhatsApp 99915 7506.